aquela incompreensão, sabendo que a maçã está envenenada, assim mesmo comemos essa maçã envenenada, e a lei vem, nos orienta, ela vem, nos diz o que fazer, nós reconhecemos o nosso erro, e aí o perdão nos alcança, e aí o nosso prazer está na palavra de Deus. O perdão alcança quando a gente reconhece e não faz mais, né? Porque a partir do momento... O não fazer mais é uma intenção boa. Tipo assim, Jesus falou para aquela mulher samaritana, vai e não peques mais, né? Então, vai e não peque mais, porque nem todo tempo eu estou perto para te livrar, cara. Ela não ia mais viver aquela vida de pecado. Sim, mas a gente... Deus, ele muda a nossa história, muda a maneira agora... Não vamos pecar mais. Hein? Não vamos pecar mais. Naquilo que Deus condena, a gente sabe. Sim, aí não vamos mais pecar naquilo. Pode ser que a gente peque, mas não nessa intensidade assim. Mas existe então pecado intenso e pecado menos intenso? Sim. Existe? Às vezes então o mais intenso leva para o céu, o menos intenso não leva? Às vezes, por a pessoa não vigiar, pode ser que acontece. Sim, vai acontecer. Palavras ofensivas para alguém. Sem vigiar ou vigiando. E aí já foi. E aí a pessoa já pecou. Isso é um pecado. Sim, e aí a pessoa reconhece que fez aquilo e não faz mais. Não faz mais. Não. É bom que não faça. Essa é a intenção. O apóstolo Paulo não queria fazer, mas ele fez. E ele disse, eu não compreendo. Não vai pelo também tudo que o apóstolo... Não é pelo apóstolo Paulo, não, é pela palavra. Então tá bom. Opa, vamos lá, tá bom. Vamos lá. A lei falou que a gente não tem que ir pelo apóstolo Paulo tá falando. Onde está escrito? Onde está escrito? Entre apóstolo Paulo e Jesus. Não, mas aqui o apóstolo Paulo não vamos entender para não ter confusão. O apóstolo Paulo aqui não está disputando quem é que tem mais verdade. Ele ou Jesus. O apóstolo Paulo sempre diz, eu sou imitador de Cristo. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Ele nunca quis ser melhor do que o Jesus. E tudo que ele ensinou foi porque ele aprendeu com Jesus. Então, peraí, calma. A gente tem que entender o seguinte. Se a gente não aceitar o que o apóstolo Paulo está falando na palavra, aonde estão as palavras do apóstolo Paulo? Na Bíblia. Então, a gente vai entender que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então você entra naquele conceito de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então você separa, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. É assim que tu pensa? Ou ela é tudo a palavra de Deus? O que está escrito você crê ou não? Porque o apóstolo Paulo está falando aqui, está na palavra de Deus. Então eu, Johnny Lima, professor Johnny Lima, acredito que de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Tudo que tiver escrito aqui, eu tenho que aceitar como palavra de Deus. Se eu for no pensamento da Lene, dizendo que eu não tenho nem que aceitar tudo que o apóstolo Paulo fala, eu estou dizendo, em outras palavras, que a Bíblia não é a palavra de Deus e que ela contém a palavra de Deus. Ou seja, tem coisas que é de Deus e tem coisas que não é de Deus. Então aí tu tem que se decidir. Ou você aceita o que o apóstolo Paulo está falando. Eu aceito no sentido... Não existe. Não existe. Eu sou pecadora, mas aquilo que Deus já me orientou para não fazer. Não, você aceita o que o apóstolo Paulo... Sempre orando, né? Só uma vez, sempre orando, Deus me livra. Sim, mas você aceita o que o apóstolo Paulo está falando? Algumas coisas, sinceramente, não. Então você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, Então é uma. Então aí eu respeito. Então você está falando que não é assim. Você tem que ter um pensamento. Ou você aceita que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é para você, porque você falou que não aceita o que ele escreveu. Então você está tirando coisas porque eu vou explicar novamente para te entender. É assim. Tem dois grupos de pessoas dentro da teologia. Tem uns que dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Quer dizer que tudo que está registrado, tudo que está dito é a palavra de Deus. Eu creio nisso de coração. Agora tem o outro grupo que diz não. A Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Ou seja, ela diz, olha, isso aqui é de Deus. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui foi ele que falou.
não foi Deus. Então, essas pessoas fazem essa divisão e até hoje elas se confundem porque elas não sabem dizer o que realmente é de Deus e o que não é. Então, tem essa confusão do que eles contêm. Então, a Lene está indo nesse caminho, não sei se é consciente ou inconsciente. Ela está indo nesse caminho dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Que a Bíblia contém a palavra de Deus. Porque se tu fala assim, eu não aceito o que o apóstolo Paulo está dizendo, onde é que está escrito o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu aceito assim. Não, onde é que está dizendo? Eu sou consciente daquilo que Deus não quer que eu faça. Não, estou falando da Bíblia. Não, tu falou... Não me permite fazer, não é verdade? Para finalizar essa conversa, você crê no que o apóstolo Paulo escreveu na Bíblia? Para finalizar. Não é porque isso não vai ser daqui. Porque já está claro que tu não crê na Bíblia como a palavra de Deus. Eu creio, mas nesse sentido de Deus. Não existe sentido. Não existe nesse sentido. Não, eu estou falando do que está escrito. Porque senão a gente vai viver uma vida de. Não, de aí. Mas tu que está dizendo. Mas é exatamente o que vai. A aula está falando o tempo todo de viver de aparências. Pois é. Pessoas que às vezes acham que são santas, mas não são. Que são corretas, mas não são. Eu falei várias vezes, não falei aqui da casa vazia, adornada, que não tem habitação, que a pessoa tem uma boa aparência, prega bem, fala bem, vive bem, ora bem, não sei o que, mas a casa está vazia. O tempo todo eu estou falando sobre isso, e o apóstolo Paulo está fazendo nós entendermos a nossa própria natureza. Sim, então não existe nada que você possa dizer assim, que você vai entrar num patamar, que você vai dizer, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou pecar. É impossível. É possível viver a vida sem pecado no dia que você conheceu a verdade? Sim ou não, Lene? Não. Ah, então pronto. Então você está de acordo com o apóstolo Paulo. Eu não sei de onde você tirou a ideia de que você não deve aceitar. Eu estou falando desse sentido. Se, tipo assim, se eu faço alguma coisa que eu já sei que aquilo não é. Sim. Aí eu vou e faço. Aí eu estou vivendo uma vida de mentira. Aí isso é você que está dizendo. Então, vai pelo que o apóstolo Paulo está dizendo. Aí eu aceito Jesus, que aí, faço aquilo. Porque se a gente for pelo teu pensamento, se a gente for pelo teu... Se a gente for... que quando Deus ele nos converte, ele vai tirando. Então, ele vai tirando das nossas vidas. Então, segundo o teu conceito, que uma pessoa que bebia e quando ela teve uma recaída, isso que significa o que para ti? A pessoa bebia, aí ela passou 2, 3 anos na igreja e depois voltou a beber. Aí, o que significa para vocês? Que não tem mais jeito para essa pessoa? Sim, tem. Então. Mas por que ela caiu? Porque ela bebeu, se ela sabe que a bebida não era boa para ela. Por que ela bebeu? Por que ela comeu do veneno, da maçã envenenada, que é a bebida, sabendo que aquilo desgraçou a vida dela antes? Por quê? Por quê? Porque não teve força. É igual uma pessoa... Não teve força? Ah, então entrou naquilo que eu falei. Ah, não teve força. Não teve força. Então, o que eu falei no início sobre debilidade, a justificativa de dizer eu sou fraco demais. Para te ver que eu falei antes, porque eu sabia como é que está a mentalidade do povo. O povo tenta justificar o seu pecado dizendo, porque eu sou fraco demais. Porque eu não consegui. Por quê? É exatamente isso. Essas desculpas que não combinam. A pessoa tem que reconhecer que ela está numa natureza pecaminosa e que ela aceitou a Cristo e a natureza pecaminosa fez com que ela voltasse a beber, mas que ela também tem respaldo na Bíblia que ela pode voltar e pedir perdão e continuar a vida dela. E se ela voltar a beber de novo, ela pode pedir perdão e voltar de novo. E se ela cair de novo, ela pode voltar quantas vezes quiser. É isso que você tem que entender. Quando ele fala, vai e não peque mais, isso não significa necessariamente que a pessoa não vai mais pecar. Não significa necessariamente isso. Então, quem acha isso, não sabe a natureza que está vivendo. Não sabe. Se eu falo para minha mãe faz uma coisa errada, fala, mãe, vai e não peque mais. Automaticamente é um conselho que eu faço para ela não fazer isso, para que não suceda coisa pior. Então a gente vê o caso da mulher samaritana, Jesus fala, olha, vai e não peque mais, para que não suceda coisa pior. Hoje você está sendo
A sua pele está sendo livrada pelo que eu tenho a dizer. Esses homens que são pecadores te acusam de pecado. Vai, não peque mais para que não te suceda coisa pior. Ou seja, nem todo o tempo eu estou perto. E se tivesse acontecido isso aqui e eu não tivesse aqui para escrever no chão, dizer que não tiver pecado, lança a primeira pedra. Se nada disso acontecer, o que aconteceria com ela? Ela seria apedrejada. Não seria uma coisa ruim? Então pensa bem. Só isso, só depois se decide se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus ou se ela contém. Que pelo que eu vejo, você tem que crer. Está escrito, você tem que crer. Ou você crê ou você não crê que está escrito. Eu creio na palavra de Deus e o que está escrito é isso. O apóstolo Paulo, que ele escrever aqui, eu creio. Tem uns teólogos aí que dizem que o apóstolo Paulo não foi o que realmente ele disse, mas eu creio sim que ele foi um escolhido de Deus, eu creio sim que Deus agia na vida dele, e quando ele fala que Cristo vivia nele, e ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele fazia tudo o que Cristo mandou fazer, e ele não inventou nada dele, ele não quis glória para ele, nada, ele só quis viver. E com isso ele perdeu a vida por amor ao Evangelho. Então, eu vou dar um pontinho sim para o apóstolo Paulo aqui, sim. E o que ele me orientar, o que ele dizer, como ele viveu, sendo homem de Deus, e reconheceu que na natureza dele existia essa fraqueza da carne. Fala do espinho na carne, que alguém interpreta de qualquer forma, ou todos pensam de como querem pensar, mas que na realidade ele nos ensina com sinceridade. Agora, se ele não ensinasse com sinceridade, o apóstolo Paulo ficava dizendo o tempo todo, não, depois que você conhece a verdade, não pode mais fazer coisa errada não. Mas nenhuma parte ele fala isso. Ele fala dessa ajuda, ele fala dessa dependência de Deus, ele fala da fraqueza humana. E tudo isso tem que ser levado em consideração, porque senão a gente vai continuar nesse pensamento da Assembleia de Deus, Mistério de Belém, da Deus e Amor, que todo mundo lá, uma vez que conheceu o Evangelho, não pode mais pecar, não pode mais fazer mais nada errado. Está na natureza pecaminosa. É impossível não pensar alguma coisa errada. Agora, depois que o corpo for transformado, tiver o arrebatamento da igreja, é outra coisa. Está aqui nessa carne, sem chance. Até hoje eu não vi um homem igual a Jesus, que vai ser tentado em tudo e não pecar. O senhor conhece aí? Conhece alguém aí? Que foi tentado em tudo e não pecou além de Jesus? O senhor conhece, mãe? Não conheço. Nem o apóstolo Paulo. Nem Moisés. Ninguém. Nem Billy Graham, que já não está mais aqui. Ninguém. E todos eles reconheceram as suas falhas, os seus maus pensamentos. Tem que ter a mente aberta. Então o 23 diz o seguinte: